Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo. Chegou a vez de fazer o resumo de uma série que eu amo muito, que eu inclusive já falei sobre ela aqui algumas vezes no canal e finalmente tô tendo a oportunidade de falar sobre ela, de trazer um resumo de série aqui no canal. Então no vídeo de hoje vamos para o resumo da série Stranger Things parte 1. E assim, cara, eu tô trazendo aqui um vídeo de Stranger Things aqui no canal, então por favor dá o like, se inscreve, porque eu acho que é até uma falta de amor próprio você não dar um like em um vídeo sobre Stranger Things. Tô dando aqui minha dica, né? Se ficar com consciência pesada depois, a culpa já não é minha. Então faça o seguinte, pegue a sua pipoca, apague a luz do seu quarto e puxa a vinheta. Durante o período da Guerra Fria, a gente sabe que o governo americano ficava fazendo vários experimentos e testando novas armas para ter poder de fogo suficiente para poder ter equilíbrio contra a União Soviética. Porém, existe uma galera que acha que durante esse período houve testes e experimentos que a gente nem sonha que aconteceu. Nesse período, o governo americano tá cheio de segredos e cheio de coisas que deixariam a gente assim maluco se a gente descobrisse. E tem muito dessa galera aí da teoria da conspiração que acha que tem alguma parada escondida ali, que muita gente fez muita coisa errada naquela época. Nisso, os irmãos Matt e Ross Duffer tinham a ideia de fazer uma série que se passaria justamente nessa época e que falaria justamente sobre esses experimentos esquisitos que o governo americano fez durante a Guerra Fria. E claro que se passaria na década de 80, então traria várias referências daquela época, que é uma época tão querida aí do cinema, da cultura pop e de tudo mais. Então, com a mesma direção dos irmãos Duffers e com distribuição da Netflix, em 2016 é lançada a série Stranger Things, uma das séries que mais marcaria época, que a gente tem até hoje, é uma das séries que mais marcaram época. Nessa história acompanhamos um grupo de 4 garotos nerds, que são eles Mike, Lucas, Dustin e Will. E eles estavam jogando lá um joguinho de RPG meio maluco, que é um tal de Dungeons and Dragons, que é um joguinho aí meio de RPG que eu não entendo nada, na verdade. E na hora que o Will tava indo embora pra casa, depois que ele terminou lá o jogo com a galerinha, ele foi atacado por um monstrão muito do bizarro, que era o tal do Demogorgon, que tinha nesse mesmo jogo aí do Dungeons and Dragons. E ele acaba de repente sumindo. E logo em seguida, toda a cidade de Hawkins, que é onde se passa toda a trama da série, começa uma busca incessante para achar o Will. E com isso, eles contam também com a ajuda do xerife da cidade, que é o xerife Hopper. Paralelamente nessa história, vemos que tem uma empresa, no caso um laboratório, que é o laboratório de Hawkins, que está fazendo meio que testes, experimentos em pessoas, e é uns experimentos muito do bizarro. E um desses experimentos que ele tinha, que era a Eleven, acaba escapando. E no caso, essa Eleven, ela era uma garotinha, era uma meninazinha, uma criança, na verdade. E ela consegue fugir e acaba tendo ajuda de um dono de uma lanchonete lá que ficava perto do local. Porém, a galera do laboratório logo em seguida vai lá, mata o dono da lanchonete, porém ela consegue fugir e ela acaba trombando com o Mike, com o Dusty, com o Lucas, que eram os caras que estavam no meio da floresta procurando o seu amigo Will. Então o Mike decide ajudar ela e ele inclusive deixa com que ela more no porão da casa dele. Ela fica morando lá justamente onde o Mike ficava com os amigos dele jogando um joguinho de RPG. Porém essa menina é muito estranha, porque ela não fala, ela não sabe se comunicar direito, ela não entende nada muito bem. E o mais bizarro de tudo, ela tem superpoderes, ela consegue mexer as coisas, fazer as coisas acontecer apenas com o poder da mente. E além de tudo, ela também reconhece o Will. Quando o pessoal mostra a foto do Will pra ela, ela reconhece e ela fala que tem alguma coisa a ver justamente com aquele jogo de RPG que eles jogavam, que é justamente sobre o que eu falei pra vocês, que tem alguma coisa a ver com o tal do Demogorgon. E também, paralelamente a isso, acompanhamos a Nancy, que ela é a irmã do Will, a irmã mais velha do Will, e vemos que ela tá lá em uma festa junto com o namorado dela, e uma galera muito nada a ver, e a amiga dela é atacada também por um desses monstros e acaba morrendo, no caso.
E nas buscas incessantes pelo Will, a mãe dele acaba recebendo um telefonema na casa dela. E quando ela atende, ela reconhece que era o Will pela respiração, pelo jeito. E de repente ele fala a palavra mãe. E do nada começa a acontecer umas paradas muito bizarras na casa dela. E assim, pra vocês entenderem muito melhor, agora eu já posso falar mais um pouco sobre o que é essa parada do monstro. Que é como se fosse um mundo invertido. Um mundo que é como se fosse o espelho do que é o nosso mundo mesmo, só que ele é invertido. Ele é tipo como se fosse ao contrário, mas não ao contrário. Ele é como se fosse o oposto do nosso mundo. É tipo, tudo lá é errado, tudo lá é tudo esquisito, parece trevas, é uma parada muito bizarra. E como eu já expliquei pra vocês sobre a empresa lá, o Laboratório Hawkins, eles faziam vários testes na Eleven. Era tipo assim, os testes mesmo era mesmo tortura com a menina. E em um desses testes, ela acabou de alguma forma abrindo o portal para esse mundo invertido. E o xerife da cidade, ele tá investigando e de alguma forma ele acha que essa empresa tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do Will. E lembrando aqui, vamos nos conceituar. Ninguém sabe da existência da Eleven além dos 4 nerds lá, dos 3 nerds no caso, que é o Dustin, o Lucas e o Mike. Mas ninguém além deles sabe da existência da Eleven. E no caso o xerife está investigando a morte do Will e ele começa a associar o Will àquela empresa, porque ele acha que essa empresa tem alguma coisa de errada. E a mãe do Will encontrou uma forma de se comunicar com ele, que é no caso, como ela percebia que onde ele passava lá no mundo invertido, no caso ela não sabia que era um mundo invertido, mas de alguma forma ele conseguia utilizar as luzes para se comunicar. Meio que as luzes era sinal de que ele estava escutando o que a pessoa falava. Então ela desenha um alfabeto na parede e bota várias luzinhas em cada letra. E cada luz que ele acendesse formava uma letra. No caso, ele formando uma palavra. E ele fala pra ela que ele estava bem, porém ele estava em perigo. No caso, porque ele estava fugindo e se escondendo do monstro lá do Demogorgon. E depois ele fala pra ela correr e de repente sai um monstro da parede dela. O Demogorgon sai da parede dela e corre atrás dela, mas ela consegue escapar. E a galera nerd lá também continua seguindo com as suas investigações, junto com a Eleven agora. E a Eleven garante pra eles que o Will tá vivo, porque ela sabe onde ele tá. Ela vê ele no mundo invertido, porque de alguma forma ela tem ligação com esse mundo, como eu já expliquei pra vocês. Porém, eles acabam trombando com uma mega operação policial que tava cheia de ambulância, e eles acham o corpo do Will dentro de um lago. Então meio que fica muito aleatório, como assim o Will tá vivo, mas o corpo dele foi encontrado no meio do lago. Então meio que os meninos desanimam, tipo, nossa, ele realmente morreu. Porém, a Eleven garante que ele tá vivo. E meio que fica nessa, mas a gente sabe que ele tá vivo. A gente sabe que tem alguma tramóia aí por trás dessa história. E enquanto isso, a mãe do Will fala que ele tá vivo, fala que ela se comunicou com ele, mas todo mundo acha que ela tá maluca, justamente pelo fato de não aceitar a perca do filho. Muita gente associa que ela tá maluca por isso, mas ela não está maluca, ela realmente está se comunicando com o Will. E paralelamente também, a Eleven consegue contato com o Will por rádio e mostra pro Mike que ele está vivo sim, e que o Mike não precisava ficar falando um monte de coisa porque ele tinha brigado com a Eleven, porque realmente o Will estava vivo e ela não estava mentindo. Porém é o seguinte, eu falei pra vocês que a amiga da Nancy tinha sumido, então ela também está investigando o sumiço da amiga dela. E ela vai falar com o irmão do Will, que é o Jonathan, porque ele tinha tirado umas fotos, que tinha até inclusive lá vazado, que ele tinha tirado lá da galera quando tava na festa. Meio que foi umas paradas erradas que ele fez de ficar tirando foto da galera enquanto a galera tava fazendo as paradas. E aí acaba tirando uma foto no momento exato em que aparece uma figura, meio que um monstro atrás da amiga da Nancy. Então a Nancy meio que vai falar com ele, vai pedir ajuda, porque de alguma forma aquilo ali tinha alguma coisa a ver com o sumiço da amiga dela e eles dois iriam investigar. E aí nisso que eles descobrem desse monstro e nisso eles percebem que a mãe do Will estava certa esse tempo todo, no caso a mãe do Jonathan também. E dessa vez os garotos lá, os nerds, conseguem contato com o Will, só que com um rádio muito melhor, que eles podem entender muito melhor o que o Will fala. E nisso eles conseguem contato, conseguem escutar o que o Will tá falando e na mesma hora o Will aparece lá na mesma parede que saiu o monstro, aparece pra mãe dele. E meio que ela consegue ver ele, mas não consegue fazer nada porque ele meio que tá dentro da parede. E o melhor de tudo, o xerife descobre que aquele corpo que foi achado era falso. E meio que nessa hora ele entende que aquele laboratório, o Laboratório Hawkins, tá tramando uma parada mesmo absurda, surreal. Então o xerife decide ir até o laboratório e investigar o local, porém ele não acha nada na verdade, e ele acaba sendo nocauteado e devolve ele lá pra casa dele. E ele percebe também que tinha um grampeado na casa dele, lá botado os microfones dentro das lâmpadas, então ele tira todos os microfones e depois ele vai até a casa da mãe do Will, fala que acredita nela e fala que vai ajudar ela a investigar essas paradas. E os nerds finalmente descobrem sobre toda essa trama do mundo invertido que eu expliquei pra vocês. Então eles começam a estudar e investigar sobre, e o Dusty, que é um dos mais inteligentes lá do grupo, acaba descobrindo que o portal para entrar no mundo invertido
poderia estar para onde a bússola estava apontando ele, porque a bússola aponta, tem toda a parada de gravidade e tal, então ela apontaria justamente para onde estava o portal. Então eles vão no caminho, seguindo a bússola até chegar no local, porém eles não conseguem chegar a lugar nenhum, porque eles ficam só andando em círculos. E aí é que eles percebem que a Eleven estava manipulando a bússola para ir para um lugar errado, ela estava controlando com a mente dela a bússola, que era justamente porque ela sabia que o portal estava lá no laboratório e ela não queria voltar lá, porque ela sabe do perigo que era aquele local, porque ela foi torturada lá por anos, mas a galera lá não sabia. Então começa meio que uma treta entre o Mike e o Lucas, porque o Lucas fica falando um monte de coisa da Eleven, e tipo assim, os dois saem na pé e a Eleven acaba fugindo. E também o Jonathan e a Nancy estão investigando tudo isso paralelamente a essa galera, tem várias histórias paralelas. Eles acabam achando outro portal e a Nancy entra e dá de cara com o monstrão. Porém, ela consegue escapar, recebe a ajuda do Jonathan, e o Mike e o Dusty não desistem de procurar a Eleven. E só que no meio do caminho eles acabam trombando lá com dois otários que tinha na escola deles, lá uns dois babacão, que acabam mexendo com eles e falando pro Mike se jogar do precipício. E ele iria se jogar pra ninguém fazer nada com o Dusty, né? No caso, porque tinha água embaixo lá do precipício. Porém, quando ele estava se jogando nessa cena, que eu achei muito massa, uma das cenas que eu mais gostei dessa série, que é a Eleven usando o poder da mente dela pra fazer o Mike voar, depois quebrando o braço lá dos otários e botando tudinho pra correr. E nisso a Eleven explica pro Mike que toda essa trama só tá acontecendo, toda essa treta por conta dela, porque foi ela que abriu o portal. E aconteceu isso justamente porque a galera fazia tanto teste nela, tanto teste que ela ficava com medo, dava muito medo nela. E teve um que deu tanto medo que ela ficou tão assustada que ela acabou sem querer abrindo um portal pra esse mundo invertido. E meio que foi sem querer, o Mike entendeu e tipo, ficou muito de boa, todo mundo entendeu o lado dela. E paralelamente também, a mãe do Will e o xerifão estavam lá investigando mais sobre essa empresa e acabam chegando até a mãe da Eleven. No caso, eles não sabiam que era da Eleven, mas era a mãe de uma criança que tinha sido roubada por essa empresa. Porque é o seguinte, essa empresa antigamente fazia testes em pessoas, meio que botavam em uma parada de água, com sal, tinha toda uma história, para fazer essas pessoas desenvolverem poderes com a mente, porém ninguém desenvolvia. Só quem desenvolveu, no caso, foi essa mulher que estava grávida nesse período e a filha dela nasceu com superpoderes. Então essa galera da empresa roubou a filha dela e falou que a filha tinha morrido, mascarou toda a história. E quando ela falou que tinha sido roubada a filha, ninguém acreditava, até porque ela dizia que a filha dela tinha superpoderes. Então meio que ninguém acreditava que a filha dela tinha superpoderes. Então meio que ela ficou como louca em toda essa história e passou a vida toda sem a filha dela. E logo em seguida, a galera do laboratório começa a perseguir o Will, o Dusty e o Lucas, porque eles descobrem que eles estavam com a Eleven. Então no caso, eles começam a ter toda uma cena de perseguição que é muito massa, porém eles acabam conseguindo escapar da galera e recebem a ajuda da Nancy, do Jonathan, da mãe do Will e do xerife. Depois de 7 episódios, finalmente, toda essa galera que passou toda a temporada sendo desenvolvida separadamente se reúnem para destruir essa galera do laboratório, todo o mal e recuperar o Will. Então eles tramam toda uma parada para descobrir mesmo onde é que estava o Will e a amiga da Nancy. Então eles descobrem que a amiga da Nancy estava morta, no caso, como a gente já sabia, mas eles ainda não sabiam, e descobrem, né? Infelizmente morreu, triste, que pena. Porém o Will ainda estava vivo e ele estava até em estado grave, estava muito séria a situação dele, porém ele ainda estava vivo, mas ele precisava ser resgatado urgentemente. Então a mãe do Will e o xerifão saem fora daquele local correndo, vão até o laboratório, que é por lá que eles vão ter uma forma de chegar até o Will. E também depois está escondido o Jonathan e a Nancy vão até a casa do Will, no caso da mãe do Will, na casa do Jonathan, e faz toda a armadilha para pegar o monstrão e matar ele. Porém, o xerifão e a mãe do Will são capturados pela galera do laboratório e eles fazem um acordo. O xerifão fala onde é que tá a 11, falava onde ela estava lá, onde é que eles tinham feito todas as paradas, para eles recuperarem a 11, e em troca disso eles deixariam eles entrarem no portal e recuperar o Will, e depois não falariam mais nada para ninguém sobre os testes. E eles concordaram nisso, então o cara passa a localização da 11, e quando a galera do laboratório chega lá pra pegar a 11, acaba aparecendo um monstrão saindo da parede, mata geral do laboratório, e quando eles iam matar os nerds lá, a 11 se sacrifica pra salvar a vida da galera lá que ela gostava. E também, paralelamente a isso, a Nancy e o Jonathan conseguiram fazer a armadilha, o monstrão saiu fora, e nisso apareceu o ex-namorado da Nancy pra ajudar eles lá. Ele nem sabia, acabou tromando lá, acabou chegando e de quebra ainda ajudou a galera, e com isso os três conseguiram matar um dos monstrões, porque no caso eram 2 monstrões, e eles conseguem matar um dos monstrões. Então com isso já tinham sido mortos 2 monstrões, um pela 11 e o outro pela galera lá da Nancy, do Jonathan. Então quando a xerifão e a mãe do Will estavam lá no mundo invertido, não tinha mais ninguém,
conseguem salvar o Will. Ele ainda está muito para morrer, mas conseguiram salvar ele. No fim ele volta com vida e tal, mas infelizmente a 11 havia se sacrificado. Não temos mais a nossa querida Eleven. E depois vemos lá em um epílogo da série que um mês depois, um mini epílogo, né? Um mês depois acontece lá toda a parada, tava o Mike meio triste porque estava sem a crush dele, porque eu nem falei pra vocês, mas durante a série tem toda a parada de romance entre os dois. Tem até uma cena assim meio ridícula, porque eles dois se beijam, né? Eu nunca imaginei que ia ver duas crianças se beijando assim na minha tela, mas aparece uma cena de duas crianças se beijando, então tem todo o lance de romance deles que vai ser inclusive bem melhor explorado nas outras temporadas. E também o Jonathan tá meio triste, né? Porque a Nancy acabou voltando pro ex dela e o otário ficou lá sem ninguém, mas pelo menos ela e ele já viraram mais amigos, já estão mais próximos e vamos ver como é que vai desenvolver isso aí nas outras temporadas. Mas em compensação, para felicidade de todos, o Will estava de volta, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, só que não, porque no final da série a gente começa a perceber que tinha umas paradas erradas com o Will. Ele ainda tinha uns resquícios lá do mundo invertido, tinha umas coisas, a série deixou uns pistas, umas paradas no final, sinalizando que ia ter uma continuação, e realmente teve. Mas vocês só verão isso na próxima parte desse resumo de série. Stranger Things foi uma série aclamada pela crítica, ganhou diversos prêmios, o público adorou a série e ela chegou naquele nível estilo Star Wars, Senhor dos Anéis, não em relação ao conteúdo, não estou aqui falando isso, mas em relação à crítica, ela chegou a esse ponto de aclamação da crítica. E ela conseguiu fazer o que muitas dessas obras não conseguem, que é furar bolhas. Ela conseguiu furar a bolha da galera que curte tema de fantasia e chegou muito na massa, e toda a galera que não assiste muito, mas assistiu Stranger Things, porque ela teve esse potencial de furar bolhas e agradar a todo mundo que não gosta e que gosta desse estilo de fantasia. E muito disso também é porque ela foi lançada em uma plataforma que é gigante no planeta. Pelo menos eu acredito, assim, não sei, não é nenhum dado certo, mas que pelo menos 20% da população mundial hoje tem acesso a Netflix. Não sei se tem conta, mas que tem acesso a Netflix. E é meio que essas paradas. Então a série furou bolhas. Ela foi gigante. A galera amou Stranger Things. E a minha opinião é que o Stranger Things é mais uma daquelas obras que marcam a geração. Assim como foi De Volta para o Futuro, Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Stranger Things eu posso facilmente colocar nessa lista, porque ela marcou sim uma geração. Apesar de ser a geração de hoje, a nossa geração, mas ela não deixou de marcar. Eu tenho certeza que futuramente ainda vai ter gente que vai se lembrar de Stranger Things. Ela ainda vai sempre ser relembrada como uma das melhores obras da nossa década. E essa série traz um tema que não acho que é um tema tão atrativo. Não é um tema que você, se eu falar pra alguém que é uma série que tá falando de RPG, muita gente nem vai se interessar. Mas ela faz isso tão bem feito, traz uma história tão bem construída que agrada, todo mundo gosta. Não conheço ninguém que não goste de Stranger Things. Muito difícil, eu sei que não tem, mas é muito difícil achar alguém que não goste. E merecidamente ela tem esse reconhecimento, porque é um roteiro muito bem feito, muito bem construído. É uma ambientação assim absurda, com várias referências aos anos 80, que é uma época muito querida assim da cultura pop. Trouxe diversas coisas legais, referências e muito bem feitas. Eu realmente adorei a ambientação, toda a parada desse filme. E ao decorrer das temporadas, isso vai evoluindo cada vez mais. Não só a ambientação, roteiro, efeitos especiais, tudo vai evoluindo. E essa série, inclusive, também pegou um elenco bom. Claro que a molecada daqueles pivetinhos não sabiam atuar tão bem, isso é verdade, eles não tinham tanta habilidade, foram desenvolvendo um pouco mais, ainda não são grandes atores, mas fazem um papel bem feito. Mas aqui os adultos, pelo menos, roubam a cena, atuam muito bem. Eu vou destacar a Winona Ryder, que faz a mãe do Will, e ela atua muito bem, pra mim foi a melhor dessa temporada. Ela faz uma atuação muito convincente, é daquele tipo de ator que você olha e você sabe que tá desesperado, você sabe que aquela pessoa ali tá desesperada, sem saída, sem chão. Ela consegue fazer essa atuação que convence. Pra mim é o destaque dessa temporada, a melhor atriz dessa temporada foi a Winona Ryder. E além de tudo também teve uma trilha sonora assim magnífica que ajudou na ambientação, né? Uma trilha sonora que complementou toda a parada da ambientação que eu falei pra vocês. E como eu disse, trouxe referências, trouxe várias coisas, tudo que a gente mais ama da década de 80. E rapidamente as pessoas pediram uma continuação de Stranger Things, porque a primeira temporada deixou pontas soltas. Todo mundo queria descobrir o que é que ia acontecer, cadê as soluções, cadê as respostas para o que a primeira temporada tinha deixado em aberto. E realmente tivemos a segunda temporada de Stranger Things, ou como é chamada, Stranger Things 2, porque não se separa em temporadas, e sim em séries. Stranger Things 2, e tem a 3 e vai ser lançada a 4, inclusive.
Porém, a nossa parte 2 do resumo vai demorar para sair. Só vai sair daqui no final do mês, porque vai ter uma parada aí que vai vir aqui no canal, uma sequência de resumo de séries, saga de filmes, que eu já me programei para trazer. Então só vai ficar pro final do mês, infelizmente, mas não se preocupe, porque quando vier, vai vir daquele estilo bem feito, do jeito que geral curte. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que fortalece demais. Também me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do canal, que fortalece muito. Então é isso, valeu e falou!